fazer o seguinte. Dizer para vocês que vocês estão sendo gravados, não façam bagunça, então vão aparecer na internet o trabalho de vocês. É mais até uma curiosidade que depois eu vou tentar fazer uma edição explicativa desse material, tá legal? Eu trouxe aqui, para ajudar vocês, 3 Bíblias diferentes de estudo. A mais conhecida, a mais usada, recomendo se você quiser ter, a Bíblia de Genebra. Estou vendo uma ali à mesa, tem 2, tem 3, né? Essa mesa aqui que não tem vai ficar com a Bíblia de Genebra, tá bom? Essa aqui, que eu gosto muito, principalmente por causa de um dos recursos que ela possui, que é um índice de assuntos que eu acho que talvez seja um dos mais completos de Bíblia de estudo. A Bíblia Vida Nova, eu acho que ela tem a assinatura do pastor Shed, o seu Shed. Então ela tem um guia muito completo de assuntos da Bíblia, onde eles estão. Então ela é muito interessante, mas ela segue o mesmo modelo das Bíblias de estudo. Como vocês têm várias Bíblias de Genebra aqui, eu vou deixar essa daqui com vocês. Passa na para eles. Tem material hoje, pastor? Hoje não, hoje o material vocês que vão produzir. Que medo. E aqui a NVI, a nova versão internacional, eu acho que também da Vida Nova, também com assinatura do chat, mas uma edição nova com outros comentários, tá? Essa daqui eu vou deixar com vocês. Se vocês olharem a Bíblia de Estudo, abra aí no livro de Isaías, na Bíblia de Estudos. Abra aí no livro de Isaías. Livro de Isaías. No capítulo, você vai ter o capítulo 1, mas antes do capítulo 1, essas Bíblias apresentam uma espécie de esboço, não é isso? Arrancaram desse? Não tem? Não tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, às vezes não está muito bem aqui, deixa eu ver se eu acho. Já sei. Essa daqui é diferente. Normalmente as Bíblias de estudo aparecem aqui, o esboço aparece aqui logo no primeiro capítulo. Nessa daqui, para nos ajudar, eu vou falar da Thompson. Se não me engano, não sei se tem uma Thompson, né? Hã? Na segunda ou terceira gaveta ali tem uma Thompson do armário. Não, mas não vou pegar a Thompson, não. Não entregou, essa daqui vai não pegar tem. alguma coisa. Vou dizer por quê. Acho que não. Essa daqui não tem, não é possível. Eu quero levar a copa, que quer? Vamos ver o que ele vai dizer. Tá. Aqui, ó. Acha aqui. Essa daqui está no final. Isso que eles têm normalmente no primeiro capítulo, aquela Bíblia, ela está no final. Mas normalmente ela assim, logo que você abre o livro, você tem um resumo do livro. Então assim, você vai estudar na sua casa. Eu trouxe 3 lupas. 3 lupas? O que é isso, gente? Vocês são jovens. Todo mundo usa óculos aí, ó. Tem um grupo bom de óculos aí, ó. Tem um sobrando aqui. Tudo bem, estica a bunda assim. Pra longe. Escuta só. Esse material, presta atenção. Até o pessoal do IML, o Oséias está atrapalhando aqui. Vocês que pegarem isso na internet, é o Oséias o culpado, tá? Acabou com a palavra do Zé. Ele disse para mim que não pode ser filmado, porque o trabalho dele não permite que ele seja filmado. Entreguei. É o seguinte, ó. Esse material é um material de apoio. É só para você ler e falar assim, deixa eu ver do que se trata esse livro. É inspirado? Não. Por isso nós temos vários autores. Ele falou da Thompson. Por que eu não estou indicando a Thompson para vocês como material de estudo? Porque a Bíblia Thompson é uma Bíblia que ela segue uma linha teológica chamada dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma teologia que dizia o seguinte: nós vivemos várias dispensações e a dispensação da lei, o Velho Testamento, já passou. Nós estamos numa outra dispensação, a dispensação da graça. Então eles fazem uma secção muito grande, uma divisão muito grande entre, por exemplo, esse texto que vocês vão ler do Velho Testamento e tudo aquilo que acontece no Novo Testamento. Fora isso, há outros aspectos. A Thompson foi escrito muito com uma visão apocalíptica. Então ela tem a tendência de sempre querer fazer análises de textos de visão apocalíptica, né? Fazendo sempre um link muito direto
E numa visão dispensacionalista, pré-milenista, tudo isso é mais complicado. Então ela tem esse veio escatológico muito forte, ela acaba sendo uma leitura que te induz muito. Mas não é ruim ter, eu tenho a Thompson em casa, você vai ter como material de apoio. Eu não estou indicando ela agora porque talvez não vai ajudar agora por causa dessa visão, tá legal? Esses comentários não são inspirados. Isso não é um comentário que você, puxa, olha o que o autor disse aqui, é verdade absoluta. Não. Por isso é bom que você saiba o seguinte, isso é apenas um comentário. Qual que é o melhor comentário da Bíblia? Qual que é o melhor comentário da Bíblia? A própria Bíblia. E aquele que você chega a alguma conclusão. É importante que você tenha o seu próprio comentário. Então assim, você abriu aí, viu aí que existe todo esse... Algumas Bíblias vão falar sobre o autor, outras vão falar sobre a época que foi escrita. Então tem todo aquele contexto histórico, contexto do autor. Eu não sei essa daí, que eu emprestei para você, Zé, se tem. Se fala sobre o autor. Né? Como ela é mais antiguinha, assim, um pouco, ela defasa um pouco em relação aos novos trabalhos, né? Mas o mais importante que você vai encontrar aí, talvez seja a estrutura do livro. Conseguiram identificar aí onde tem, nesses comentários, estrutura do livro? É um lugar que vai dizer assim, ó, capítulo 1, capítulo 2, e tem lá um pequeno tema. Vê se vocês conseguem achar. Ó, o esboço, tá vendo? Ó, capítulo 1, aqui está escrito esboço de Isaías. Como é que está aqui nessa daqui? Tem? Esboço também. Esboço também. Então aí, esse é o ponto-chave. Vocês estão vendo aí o esboço? Então, esse é o ponto de partida. Eu vou usar a seguinte lógica para você. Quando o livro foi escrito, né, ele foi escrito dentro de uma estrutura de pensamento. Na verdade, Isaías não sentou na casa dele e foi escrever um livro. Deixa eu escrever um livro. Não. Isaías saiu proferindo sermões. Isaías saiu proferindo mensagens. Talvez algum escritor, ou talvez o próprio Isaías depois recolha essas mensagens e escreve um livro, estruturando. Seja lá quem for, se for o próprio Isaías, ou se algum copista dos seus sermões, alguém atento ao que ele estava dizendo, fez essa seleção de assuntos, seja como for, ele estruturou. Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu vou dar a minha estrutura básica de Isaías. Você tem duas partes em Isaías. Do capítulo 1 até o capítulo 39, a primeira parte. Do capítulo 40 até o capítulo 66, a segunda parte. A base de Isaías é isso aí. Duas grandes etapas dessa profecia. Nessa primeira profecia, nesse primeiro tempo, a própria história, o que está acontecendo ao lado de Isaías, ao redor de Isaías, os reis aos quais ele está falando, isso interessava muito. Você vai ver, por exemplo, nesses capítulos, que ele fala contra as nações do seu tempo. E no capítulo de número 40 a 66, Isaías tem muito a ver com o futuro. Isaías está lembrando do povo que vai para o cativeiro, que eles têm um futuro. Você verá muitas mensagens de esperança em Isaías capítulo 40 em diante. Só para ter uma ideia, capítulo 40, verso 1. Alguém lê? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Essa é assim que começa esse livro, que alguns chamam livro do consolo. Vai lá na estrutura do capítulo, lá no início, vê como é que os autores aí dessas Bíblias de estudo fizeram a divisão. Elvira, como é que ele fez a divisão aí? Do volume 1, né? Repreensão e da promessa. Tá, ele fala de que capítulo a que capítulo, ou ele só está pegando capítulo... Mas... Vê se tem alguma divisão maior, assim, que ele faça alguma coisa parecida então, com essa. Volume 1. Ah, tá. Volume 2, ele fala sobre consolo. Então você está vendo que ele também entende que essa é a divisão básica. Tá certo? Como é que está a Bíblia de Genebra? Que ele diz do 1 a 35, enfoca o julgamento de Deus sobre Israel através da Síria. Certo. E a segunda, do 40 a 66, o retorno
do remanescente do exílio da Do Babilônia. 1 ao 35 ou do 1 ao 39? 1 a 35. 1 a 35. Aí, os capítulos Então, 36. aí até o 40. É aqui Estranho, né? que consta, né? Aí ele faz uma observação, ó, ver sobre 36 até o 39. Qual que é a observação? Para uma conexão entre essas duas partes. Aí tem que ver o esboço aqui. Olha só. Veja que o autor ali, a Bíblia de Genebra, já fez diferente. Pôs do 1 ao 35 e fez uma espécie de conexão aqui. Exatamente. Né, do 36 ao 40. Então, o que é? Ah, eu quero estudar a Bíblia. Eu não quero só ler. Eu não quero ir para casa, ler o texto e ficar tentando. Não, eu quero estudar, eu quero conhecer. Então você, um recurso básico, simples, não custa caro, ter uma Bíblia de estudo como essa. Você começa estudando assim. Vou lá no esboço, vou dar uma olhada. Só que, gente, não pode confiar no esboço. Porque é só um esboço de alguém que acha que é daquele jeito. O que eu tenho que fazer então? Pego esse esboço e vou ver se ele confere com o que eu lendo no livro se bate. Nós lemos lá o capítulo 40, verso 1. Então você já vai ver que tem a ideia de consolo. Opa, alguma coisa tem a ver. Mas vamos ver o 36? Vamos fazer essa experiência juntos aí? Vamos aproveitar a maneira como este outro autor dividiu. A Bíblia de Genebra aí, esses comentários, se eu não me engano, é do Pecker. É um teólogo famoso, mas eu não tenho certeza se é. Joseph Iner Pecker. Nome estranho, né? Aqui tem várias subdivisões. Né? O 36 está com o volume de Ezequias. Ah, então, ó. Já estamos enxergando por que ele dividiu daquele jeito. Vamos ver lá, capítulo 36? Vamos abrir no capítulo 36. Vamos tentar entender por que ele fez o quê? Fez essa divisão e propôs um intervalo. O Osés já matou a charada, né? O Osés matou a charada. Qual é a charada? Ele está pegando aqui, ó, ele percebeu, se você for no capítulo 35, se você for nos capítulos anteriores, que ele está contando a história, daí de repente ele muda. Ele vai contar a história de um rei. Ele só contou a história de rei no capítulo 7, capítulo 8, que ele contou a história de Acás. Então aí ele vem contando das nações, fazendo profecias contra as nações, trazendo palavras para Israel, até profecias contra Jerusalém. Mas de repente ele para e ele vai contar a história de Ezequias. Interessante. Ele está dizendo que então ele fez a transição entre um texto e outro com a história de Ezequias. Vem cá, por que a história de Ezequias seria importante? Por que Ezequias seria tão importante? Eu tenho uma dica. Mas essa dica você só iria descobrir estudando. Eu estou adiantando. Mas o ideal é você estudar. Bom, para eu poder ler o livro de Isaías, quais os livros da Bíblia me dariam apoio histórico? Quais livros me dariam apoio histórico? Livro de Reis e Crônicas. Aí eu tenho que ir lá. Capítulo 1 de Isaías. Vamos ver quais são os reis. Olha só, gente. Por favor, entendam o que eu estou querendo que vocês façam. Não é só que vocês ouçam por ouvido e sai por outro, não. Vocês entendam como é que faz. Miriam, leia capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Há quem diga que ele viveu até o período de Manassés, quando ele teria sido morto. Mas que as profecias foram dadas neste período. Então ele fez as profecias, continuou vivendo e teria sido morto no período do rei Manassés. Tá? Mas as profecias nos interessam então esses 4 primeiros reis. E por que seria uma transição? Ele estaria terminando as suas profecias sobre a história. Olha lá. E agora ele vai falar de um futuro. Seria interessante. E Ezequias, depois aqui foi um rei bom, mas que fez algo ruim no final. Lembra? Nós vimos isso na semana passada. Esse aqui foi um rei mau. Esse aqui foi um rei mau. Esse aqui foi um rei bom.
Só que no período deste rei, apesar dele ter sido um rei bom, ele fez no final algo mal. Ele abriu as portas do templo para a comitiva, né, babilônica, e quando os babilônios viram o que tinha dentro do templo de Jerusalém, o olho deles cresceu, maior, ficou grande, maior que o jardim suspenso da Babilônia, e eles resolveram invadir Israel e tomaram e derrubaram, invadir Judá, o reino do sul, e tomaram a cidade de Jerusalém e levaram todas as belezas de Jerusalém, inclusive as preciosidades do templo, que estará lá na Babilônia, no livro de Daniel, quando as coisas do templo estão lá e sendo usadas para outros fins, né? Então, veja, o que é importante? Eu estou lendo Isaías, eu tenho uma Bíblia de estudo para me ajudar no meu estudo, e ela me deu um esboço, agora eu vou avaliar o esboço que eles me entregaram, se ele é coerente. Dificilmente essas Bíblias de estudo terão esboços muito diferentes um do outro. Pode ter um ou outro ponto que ele enfatiza mais, mas eles estarão muito próximos, porque não muda muito, não tem como mudar muito isso, né? Então, a maior parte das Bíblias de estudo, onde é que tem uma Thompson aí, Oséias? Você disse que tem uma Thompson onde? Segunda gaveta, se eu não me engano. Segunda gaveta? Eu vou ficar com a segunda do outro. Não tem não. Vamos tirar. A Dina sabe onde está, né? Onde está a sua? Não precisa, Dina. Não, menina. Não precisa, não. Rapidinho. Eu já volto. Tá bom. Se tiver lá, você traz. Você quer café também? Ai, já sou. Irmãos, então assim, olha, dificilmente eles vão mudar, mas a gente tem que avaliar. E a melhor maneira de avaliar é ir estudando. Quando eu preciso de apoio para saber a história dos reis, onde que eu vou recorrer? Livro dos Reis, livro das Crônicas. Eu vou no capítulo 1, eu vejo quais são os reis que ele está indicando lá, e eu vou onde? No livro dos Reis, no livro das Crônicas, ver a história desses reis. Vamos abrir lá, vamos ver se vocês acham aí, no livro das Crônicas, qual? Vamos ver quem acha primeiro. Fazer igual com as crianças. Quem achar primeiro, levanta a mão, para ganhar um ponto. É igual a Elvira, lá dos professores dela, falar lá com as crianças. Faz a gincana. Crônicas ou Reis? Podia baixar primeiro? Tanto faz. Vocês disseram que os livros de apoio são Reis e Crônicas. Na verdade, eles contam histórias, né? Mais Próximas, né? Segunda Crônicas 28, capítulo 26. Olha lá, já ganhou ponto. Segundo Crônicas 29. Segundo Crônicas Crônicas 29. 29. Eu acho que tem coisa antes, não tem não? Jotão, segundo Reis 15, a partir do 32. Vai Ezequiel 29. Ah, Ezequias, mas olha os reis que eu tenho que estudar. H 28. Nós começamos no capítulo 26, 26. segundo Crônicas. Começa Segundo Crônicas 26. 26. E vai até o capítulo. Agora, gente, uma dica que eu acho que vai ser importante. Até o final do capítulo 32. Muito bem. Ó, vou dar aqui, ó, uma dica para vocês. Pessoal, presta atenção agora. Uma dica. Eu estou lá no capítulo 1 de Isaías, vejo o nome dos reis, eu quero achar rápido onde é que está, porque o livro dos reis tem rei de monte, né? Vai aqui no rodapé da Bíblia, onde tem várias passagens anotadas. Você vai ver 1:1. Acharei? 1:1. Aí do lado tem o quê? Segundo Reis 15, segundo Crônicas 26, segundo Reis. Aí vai ter várias. Aqui onde está a história, possivelmente a história desses reis. Ou seja, aqui os editores das Bíblias já nos deram algumas ajudas, tá certo? Então, quando você olha a sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem, eu acho que quase todas têm, né? Essas referências. Algumas têm até no meio, né? No meio aqui, ó. Do lado do versículo já tem, né? Então, assim, essa é uma dica. Ou seja, isso é um instrumento. Eu estou lendo um versículo, eu queria saber na Bíblia onde tem uma outra referência parecida. Pode ser que você ache aí. Só que, tem um detalhe. Essas referências de rodapé, elas são muito assim, simples, né? Não tem
é uma referência que é mais direta. Nem todos os versículos tem lá. Você vai ver 1:1 tem, não sei se tem 1:2, não sei se tem 1:3. Né? Então é um recurso, mas é um recurso dos mais básicos. Tá legal? Então vocês acharam aí no livro das Crônicas a história dos reis. No livro dos reis também, acho que é a partir do capítulo 15, não é isso? 15. Tem concordância também nas coisas. Calma lá. Calma lá. Vamos um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Faltou eu trazer uma concordância para vocês verem, né? Chave bíblica. Concordância bíblica, chave bíblica são instrumentos bem parecidos. Chave bíblica também? Então escutem só. Essas bíblias de estudo, elas têm, além da referência, esse grupo não está falando muito, viu? Não, é que ela não sabia de todos os recursos que a Genebra oferece. Obrigado, viu? Obrigado. Ela queria bolacha. Levei ponto da cantina. Pessoal, essas bíblias de estudo, normalmente você encontrará nas laterais ou nos rodapés os comentários que o autor faz sobre os versículos. Para mim, esse não é o ponto mais importante de uma bíblia de estudo. Porque aqueles comentários são o entendimento do autor sobre aquele versículo. E na verdade esse é o meu objetivo. É eu entender aquele versículo. Então eu chego lá na Bíblia de Genebra, estou lendo um texto, seja ele qual for. Aí vou lá no comentário do autor, ele vai dizer, olha, aqui o profeta quis dizer isso, isso e isso. Ele está me dando o resultado pronto. É isso que eu não quero. Na verdade eu quero chegar ao resultado, depois eu comparo. A última coisa que eu vou fazer é ler o comentário. Por quê? Porque quando eu leio o comentário antes do meu estudo, você já fica influenciado. Tendencioso. a minha tendência é querer chegar ao que ele disse. Entendeu? Você acaba sendo influenciado. Às vezes não, às vezes você já está mais exercitado e tal. Mas a tendência, então eu quero dizer o seguinte, se você tem uma Bíblia de estudo, a última coisa que você vai ler é aquele comentário interpretativo. Primeiro você vai usar o recurso do esboço. Eu peguei o esboço. Deixa eu ler o livro para ver se o esboço está de acordo. Agora eu vou ver o contexto histórico. No caso da profecia, vou nos livros dos reis. Vou ver esses reis, o que eles fizeram. E vou tentar agora, numa outra leitura do livro, tentar perceber de que maneira se encaixa. Você fala, pastor, aí o estudo de Isaías já vai demorar mais que meia hora. Lógico, gente. Tem gente que passou a vida inteira estudando Isaías. Eu trouxe só para vocês terem uma ideia, aqui 2 comentários sobre o livro de Isaías. Desse pastor John Oswald. Esse teólogo passou a vida inteira dele se dedicando ao estudo de Isaías. E aqui, resumidamente, seus estudos. Resumidamente. Capítulo 1 a 39, capítulo 40 a 66. Entendeu? Acho que eu tenho uma vida, não quero mais duas, não. Por que isso aqui? Isso aqui depois a gente vai chegar a falar sobre comentários. Você não precisa de 2 comentários volumosos como este. Você trouxe um outro, livro inteiro. 50 folhas. Com letras maiores. Olha 2, as letrinhas. Mas você gosta desse livro? Eu gosto dos 2. O pastor gosta de livro grande. O que eu diria é o seguinte, eu gosto. Hã? Não, isso é... Já eu vou falar. Isso aqui não é livro para você ler. Isso é livro para você... É obra de referência. Isso é livro para você fazer pesquisa. Estou lendo o versículo, capítulo 2 de Isaías, versículo 15. Capítulo 2 de Isaías, eu quero entender, nossa, que coisa confusa, deixa eu ver como é que ele chegou, qual foi a conclusão que ele chegou. Só que lembra que eu falei? Isso aqui é a última parte. Última parte. Nós vamos resistir, não. Vocês vão resistir, sim, vocês vão aprender a resistir. Então vamos lá, pessoal. O Cláudio Honor, algumas aulas atrás, falou assim, pastor, dá um método pra gente. Não foi isso que você falou? Eu queria indicar esse método, mas esse não é um método para a gente que tem preguiça de ler a Bíblia.
Esse é um método para quem quer aprender a palavra do Senhor. O método para quem tem preguiça, pega aquelas Bíblias, lá no final tem passagem para tristeza. Já viu aquelas Bíblias? A minha não tem. Tem, né? A sua tem, né? Passagem para tristeza, passagem para dia de festa. Passagem... Para quem tem preguiça, isso aí eu acho que é suficiente. Se tiver, não tem problema, não precisa arrancar. Tá? Não precisa arrancar. E não precisa dizer que isso não presta. Isso serve. Mas para quem quer estudar, para quem quer conhecer um pouco mais, para quem quer sair da superfície, dar um mergulho em águas profundas. Alguém aqui já fez mergulho? Não. Eu nunca fiz, eu não tenho coragem de nadar. Gente, eu tenho um conhecido lá da igreja da Moca, filho do Itamar, o Guilherme. O Guilherme é mergulhador profissional, Guilherme. O Guilherme tirou umas fotos do fundo do mar aí em Natal. Naquela região. Então, não é Natal, gente, é Fernando de Noronha. Nossa, é a coisa mais linda o fundo do mar. Impressionante. Colorido. Não, é impressionante os seres. O tipo de peixe que tem lá, o tipo de planta que tem lá, a luz lá é diferente. A mesma coisa na Bíblia. Vou falar para você, pessoa que vive de receitinha assim, essas receitas práticas de Bíblia. Eu tenho uma aqui, ó, receita prática de Bíblia, caixinha de promessa. Isso aqui é receita prática. Pega uma para você, pega uma para você, aqui ó, uma para cada um. Tá? Uma para cada um. Gente, pode pegar. Estou dando para vocês. Leva para cada um. Vai se mate. Nossa. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Isso aqui ia ficar disse Jesus. Nem todo Vou dar uma dica. Senhor, Senhor, encarna. Pessoal, Aquele que faz a vontade de Deus. escuta só, esse tipo de crente que quer viver a fé assim, ó, é o crente que não dá mergulho. Descontextualizado. É o crente que se satisfaz em molhar o pé na água. É o crente que se satisfaz em ir para a praia, ficar tomando sol na praia. Mas confere, é o mesmo. Confere, é o mesmo, né? Veja, agora eu queria ver na nossa geração, na nossa igreja, vocês indo além um pouco, mergulhando um pouco mais. Não tem que ter pressa para estudar a Bíblia. Por que a gente quer estudar tudo muito rápido, né? A gente quer pegar um livro, 10, 15 minutos e saber tudo dele. O que é isso? Passe um ano estudando Isaías. Passe 2 anos estudando um outro livro, o livro de Gênesis. Entendeu? Escreva. Quem sabe ao final dos seus escritos, você vende um livro desse. Eu tive a oportunidade, falei hoje do Deus ao meio-dia. Era uma programação que eu tinha todo meio-dia. Era meia horinha só. E eu expunha 2 versículos do livro de Mateus. Eu fiquei 3 anos para completar o livro todo. E completei. Os boletins todos registrados aí na máquina do computador, tudo guardadinho. Você pode fazer a mesma coisa, um versículo por dia. Esses homens aqui, lógico, eles tinham um treinamento teológico. Eles começaram assim, escrevendo um pouquinho do que eles viam, todo dia. Se você escrever meia página todo dia, depois de um ano você vai se impressionar com o que você já fez. Você precisa mergulhar. E a Bíblia, a palavra do Senhor, é um negócio impressionante. Quando você começa a mergulhar, a beleza que você vê, como você vê as coisas em ordem e como você percebe a vontade de Deus. Como você descobre coisas novas. E o profeta Isaías, por exemplo, é um livro sobre a vontade de Deus. Deus mostrava ao povo quanto ele estava contrariado com aquele povo que não entendia as coisas. E o quanto ele queria se mostrar àquele povo, quanto ele queria se revelar àquele povo. Né? Então assim, estudar um livro desse é maravilhoso. Tá? Voltando aqui para o nosso esquema. Então,
você não vai nas notas de comentários, do primeiro. Você usa o esboço, você confere a história e agora você vai ler o livro novamente. E uma boa leitura deste livro, vamos fazer juntos aí? Eu vou tentar dar algumas dicas de como ler um livro, né? Então, abrindo Isaías, capítulo de número 1. Você vai tentar identificar na sua leitura, você pega uma folha de papel, você vai anotando, você está lendo e você vai começar a perceber coisas curiosas. Por exemplo, olha só, o livro começa com visão de Isaías, filho de Amós, não é isso? Visão de Isaías, filho de Amós. Olha só como é que está no capítulo 2, verso 1. O que está escrito lá? Isaías 2:1. Palavra e em visão veio Isaías, filho de Amós. Então veja, ó, a ideia toda, veja, quando ele começa uma profecia, ele sempre começa com a ideia, palavra que vem em visão, capítulo 6, verso 1. Outra pessoa lê? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então agora aqui, ó, olha só, Isaías, aqui vocês conhecem essa história, eu acredito, né? Que é aquele momento que Isaías é chamado. Que Deus fala assim, quem há de ir por nós? E o profeta Isaías, ele vai responder a esse chamado, dizendo, eu sou pecador, eu vivo num povo de impuros lábios, como é que eu posso, vou morrer e tal, aí o anjo vai e toca a boca dele com a tenaz, né? E aqui vem o eis-me aqui de Isaías, né? Envia-me a mim. Então se você já percebe, o que é a dica que eu dou? Ao ler o texto, você vai perceber as mudanças, os pontos assim que chamam a atenção. Olha, era uma visão, aqui tem outra palavra de visão, aqui tem um chamado. Ou seja, isso pode indicar partes do livro que está sendo montado. Vai lá no esboço do seu autor aí da Bíblia de estudos e vê se você encontra, por exemplo, a divisão que faz do capítulo 6 entre o capítulo 5 e 6. Tem aí? Todas elas vão dizer o chamado do profeta, ou alguma coisa assim. Né? A Bíblia de Genebra diz isso. Isso. É qualificado como missionário. Então você está percebendo o seguinte, você está lendo o roteiro e está percebendo que tem sentido o roteiro que o autor da Bíblia fez. E você começa a marcar na sua Bíblia. Ah, gente, eu tenho uma Bíblia que eu só faço isso. Eu tenho em casa 5 Bíblias de uso, assim, comuns. Uma que eu só faço isso. Divisões. Né? Essa daqui, por exemplo, ó, essa daqui é para as pregações de 2012. Então as pregações de 2012, ó, vou anotando. Você fazendo as divisões, isso é útil demais. Né? Se você tiver uma Bíblia, pode ser, as minhas são todas com capa velhinha, já não dá mais para uso assim, mas dá muito para marcar, não precisa jogar fora. Se você tiver uma Bíblia velhinha, a Bíblia mais ou menos assim da idade do Oséias, do Mário. Eles leu, se tiverem a Bíblia velhinha, se tiver a Bíblia velhinha, vocês fazem o quê? Não joga fora, não joga fora. Guarda e usa para fazer essas anotações. Olha, estou estudando o livro de Isaías. Opa, aqui tem uma divisão. A Bíblia do uso comum, do dia a dia, não risca muito. Eu não risco. Você pode fazer o que você quiser, tá? A Bíblia é sua mesmo, né? Mas eu não risco muito. Para quê? Para quando eu fizer novas leituras, não ser influenciado por leituras anteriores. Porque se você pega lá, a mensagem do pastor Maurício, quando ele pregou na oração sacerdotal, né? Aí, olha, ele disse isso, isso, aquilo. Toda vez que você pegar aquela mesma Bíblia, você vai entender. Virou uma Bíblia de comentários para você. Então, assim, eu faço isso. A minha Bíblia, pode ver, não tem isso, não tem anotação assim do tipo, isso aqui quer dizer aquilo. Mas isso você pode fazer numa Bíblia em casa. Ô, pastor, ser crente não precisa tudo isso. É por isso que Jesus dizia assim, errais.
não conhecemos as Escrituras. E nós achamos que isso aqui é só um instrumento para vir para a igreja, que nem carteirinha de escola que tem que levar para poder entrar. Como Desodorante. Não, isso aqui, ó, é a palavra do Senhor. A sua vida tem que ser pautada por isso aqui. Você tem que dar alguma dedicação para estudar isso. Você vai criar filhos. Você vai viver no meio de uma sociedade. Você precisa, estou vendo você fazendo você precisa de alguma coisa? Caneta, alguma coisa? Nós estamos aqui confabulando. Confabulando. Depois, se vocês quiserem compartilhar, é legal. Porque nós estávamos dizendo o seguinte, ela me perguntou, por que você marcou na sua Bíblia esse versículo? Em que momento você, que estudo que você estava fazendo, que você marcou isso daqui? E nem sempre aquilo que a gente grifa na Bíblia, a gente consegue se recordar em que ponto, em que momento você fez aquilo. Aí ela estava dizendo, quando eu dei algumas aulas, e alguns eu pintei de vermelho, outro de azul, outro de preto. Eu E recomendo. escrevi no caderno, eu estava falando assim, eu falei assim, cada aula que eu dava, eu escrevia, porque assim, eu tinha um foco. Não joga fora o caderno, guarda. Guarda. Faz vários cadernos e vai guardando. A minha avó tinha bastante. Eu, antes de ir para o seminário, eu tinha anotado pelo menos uns 200 sermões anotados. 200 sermões anotados, pequenas coisas. Vou contar só um episódio. Anotei o sermão, que eu não posso falar quem é o autor. Anotei o sermão. E passou alguns anos, aquele mesmo pregador voltou à igreja. Aí eu sentei para ouvi-lo. E ele começou a pregar, eu falei, eu lembro disso. Aí fui olhar as minhas anotações, ele estava pregando o mesmo sermão que ele tinha pregado há uns vários anos atrás. O público era outro, nesse sentido vale, né? Às vezes tem público. Eu acho que ele não sabia que eu tinha anotado, obviamente, né? Mas isso é interessante. Veja, não é pecado o pastor repetir um sermão, né? Não é pecado. Eu particularmente não gosto. Pecado é repetir no mesmo lugar, né? Não é pecado, né? Nem é pecado. Eu acho que a gente nem pode andar por esse caminho. Nem pode andar por esse caminho e dizer assim, o pastor não pode pregar 2 vezes o mesmo sermão. Que eu duvido que você lembre totalmente. Eu lembrei porque estava anotado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Como a anotação é uma coisa boa, faz bem para a gente depois conferir, né? Nessa segunda vez que ele pregou, eu percebi algumas coisas que eu não tinha percebido a primeira. Então, anotações, vários caderninhos, eles sempre são muito úteis. Sempre muito úteis. Voltando, você vai criar filhos, você vai agir no meio da sociedade, você vai ter momentos de crise na sua vida. Você precisa da palavra. Você precisa muito da palavra. Você precisa ler a palavra com mais cuidado. Mais cuidado. Tá? O Cláudio não foi arrebatado? Bom, vamos lá em Isaías um pouco mais. Um outro detalhe. Nós vimos aqui, eu peguei lá o detalhe da visão, a palavra visão apareceu de novo. Uma outra coisa interessante é você começar a ver temas que se repetem. Por exemplo, capítulo 2 de Isaías. Capítulo 2 de Isaías. Capítulo 2, verso 6 até o verso de número 8. Alguém pode ler? Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram os costumes do Oriente e são aborrecidos como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fins os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Então, só para vocês terem uma ideia, alguns dos temas vão se repetir. Eu aqui vou pegar apenas um. Né? Abre lá no capítulo 40. Olha só, tem no capítulo 1 e tem no capítulo 40 também. Capítulo de número 40. A partir do verso, deixa eu achar aqui o verso. A partir do verso de número 12, nós vamos ter uma grande
uma grande sentença sobre a confiança no Senhor, não é? Versículo de número 25. Versículo de número 25 até o versículo 25, só para a gente abrir aqui. Vai lá. Quem, pois, me farei semelhante para que seja semelhante aos nossos santos? Em Israel, eles estavam adorando ídolos. E uma das coisas que Deus repreende a Israel é: vocês vão achar um Deus parecido comigo? É isso que vocês estão procurando? Então, um tema é a exclusividade de Deus. Por exemplo, ele fala contra os ídolos. Há um versículo que muita gente gosta de usar como um versículo positivo. Capítulo 41, versos 6 e 7. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse. Todo mundo gosta. Não, isso aí, ó. Um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse. Ser forte. Ser forte. Mas olha, continua o versículo. Assim o artífice anima a ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo na soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Um ao outro ajudou, seu companheiro disse: esforce-te, vamos fazer um ídolo bem bacana para o povo. Você vê o que é a gente usar caixinha de promessa, né? Pois é. Olha lá. É assim, Evelino, boa parte das vezes, aliás, que a gente estava comentando aqui, a gente tem... Isso aí não é só vida religiosa. Toda a nossa vida a gente não tem paciência de ficar estudando a fundo qualquer assunto e prefere ficar na frase feita, na frase de efeito, naquela, digamos assim, naquela coisa que é fácil para a gente guardar o fast food. Exato. Muito bem. Esse é um problema nosso. Faz parte da nossa cultura coisas rápidas. A cultura ocidental está assim. Nos dias de hoje, principalmente. E deixa eu falar assim para você. Até, comprou um novo equipamento para sua casa. Às vezes você estraga o equipamento porque não lê o bendito manual. Mas alguém lê manual de celular para começar a mexer? Oséias, parabéns, Oséias. Alguém lê manual de novo? Comprou um forno micro-ondas novinho. Você lê manual de carro? Deixa eu falar para vocês. Pegue o hábito de gastar tempo no aprendizado de vocês. Isso aí é para toda a vida mesmo. Nós somos muito do tipo, tem que ser rápido. Às vezes, escola dominical, a gente quer coisa pronta. A gente quer assim, é escola dominical, mas eu queria que o pastor dissesse tudo que ele sabe já, que tudo que ele sabe deve estar certo. E tudo que ele sabe dá certo para mim. E aí está a razão da nossa pobreza. Aí fica assim, na superfície. Na superfície. Agora isso, eu acho que é o seguinte, a gente é aquilo, né? A gente ouve, só que nós não praticamos, a gente não reflete, não lê de novo o texto, nem na internet de novo a pregação. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que pegar o que você está colocando para nós todos os dias aqui, começar em mim. Nós temos que começar a praticar, pegar pelo menos um texto hoje e fazer aquela história que você falou, poxa, nem que demorar um ano para a gente concluir aquele histórico, né? A gente vai concluir. Eu vejo que tem alguns aqui, não vou citar nomes, né, que eles já dão aulas, eles já estudam, então eles criaram o hábito. E nós não estamos fazendo isso, desenvolver o hábito de estudar. É tudo que eu mesmo começo a ler. Eu leio a Veja, a Exame, leio inteirinha. Né? Então eu seguindo sobre a atualidade, eu me interesso. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a cochilar, mas eu faço todo dia minha devocional. Mas pelo menos você é uma leitura que já vai te ajudar em alguma coisa, mas tem gente que lê cada porcaria por aí, gente. Vou falar, eu posso ler devocional contigo, com elas, conosco, com todos. É despertar o interesse pela leitura e praticar você tem que ter um pensamento próprio, né? Você tem que desenvolver seu pensamento, e isso você faz com leitura. Gente, não adianta, não tem que veja, correr atrás. É gastar tempo, tem que ter tempo para isso. Quanto tempo? Gente, mais do que a gente tem hoje. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não importa. O problema não é o volume, é a intencionalidade. É de você ir ao texto com a intenção de trazê-lo para você mesmo.
Ah, vai demorar, se eu gastar só 5 minutos, eu vou demorar 10 anos para estudar Isaías. E daí, qual que é o problema? Se o Senhor alimentar a sua alma com esse estudo, você vai ganhar muito. Se nós estudarmos só o profeta Isaías o resto da nossa vida, nós vamos ganhar muito. Você começa com Josué, que é um capítulo depois você começa a sentir Josué é um capítulo curtinho. Mas ninguém chega a essa sensação. Mas eu acho que a gente aprende muito, a gente está ensinando, entendeu? Ah, sim. Mas eu acho que para ensinar, não será um silêncio, senão, nossa, pô, nem ensinando. Eu acho que pensando diferente, cara. Só um minutinho. Pessoal, vamos ouvir o Claudio Honor, ele vai falar não. Por favor. Vamos fazer isso. Então, mas até perdi o raciocínio nisso. Nós precisamos ensinar, né? Ensinando a gente aprende. Eu acho que a gente está. O método que eu falei, esse método que o Maurício ensinar a gente, é um método bom. Mas eu ainda queria melhorar mais esse método, porque eu acho que para a gente poder ensinar a aprender, a gente precisa ensinar. Então a gente vai ensinar, principalmente pessoas que não conhecem a Bíblia. A gente não começa ensinando uma pessoa o livro de Isaías, o livro de Reis, que é muita morte. Eu acho que a gente pode aprender bastante também, criar um hábito para poder ensinar as pessoas. O método que a gente podia ter também é como você evangelizar as pessoas, quais os livros que a gente podia ensinar. Aí já é um outro processo, né? É um outro objetivo. Mas veja, você evangelizar com o livro de Isaías é perfeito. O livro de Isaías fala do pecado, o livro de Isaías fala da salvação que Deus provê. O livro de Isaías tem do 40 ao 66 consolo. Veja, a Bíblia toda, se a gente aprender, a gente consegue usar a Bíblia toda para instruir filhos, para evangelizar, para aprender coisas boas, aprende. A questão toda é a gente começar a sair da superfície. É a gente ir um pouco a fundo. Então, vocês perceberam aí, só dando sequência, comece a identificar temas que se repetem. Temas que estão se repetindo no livro. Porque quando você identifica temas que estão se repetindo no livro, possivelmente você está começando a entender a intencionalidade do autor. O que o autor está mais falando? Um professor meu ensinou a gente a fazer estatística. Já dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Se você está anotando, ele falou de ídolos, ele falou de pecados, uma vez. Aí depois eu vou dar um xizinho e coloco 2, 3. No final das contas, você pode fazer uma estatística. Olha, este livro fala da idolatria. Porque, estatisticamente, ele gastou de 12 capítulos, né? De 12 capítulos, ele gastou 5 com idolatria, 1 com cuidado dos filhos e assim vai. Tá? Uma outra coisa que você pode identificar, além de temas, você pode identificar mudanças no texto. Vamos ver uma? Capítulo 12 de Isaías. Mudanças, há várias mudanças no texto, tá? Mudanças no texto. Mas, por exemplo, capítulo 12. Você tem todo um texto falando, fazendo profecias e, de repente, ele introduz um texto um pouco diferente. Ele introduz aqui, na verdade, uma oração. Essa não é bem só uma oração, é um cântico. As Bíblias comentadas devem dizer aí, né? Os comentários devem dizer que isso era um cântico. O que diz aí? Canto de louvor. Canto de louvor, né? Então veja, você tem todo um texto de profecia e de repente ele introduz um canto. É uma mudança no texto. Tem algum significado. Tá certo? Essa aqui é uma mudança maravilhosa. Ele vem falando dos pecados de Israel, depois ele vem falando do rebento de Jessé, que vai transformar o mundo, da glória do seu reino. Aí vem um canto. Possivelmente, olha, vou dar só uma dica. Possivelmente, no início, Isaías era usado só esses 12 primeiros capítulos. Por um período, esse aqui era o fim do livro de Isaías. Que depois foi sendo acrescentado outras porções. Aí Isaías passou a pegar novas mensagens e começaram a ser anotadas. Possivelmente seria isso. Aí você vai perceber que depois ele começa profecias contra as cidades. Estão vendo aí? Contra a Babilônia, contra os assírios, contra Moabe, contra Damasco. Então houve o quê? Uma mudança. Então, por exemplo,
se eu vou ler Isaías, eu quero ler uma porção de Isaías, eu quero estudar uma porção. Eu posso escolher do capítulo 1 ao capítulo 5, que é uma porção, depois houve o chamado de Isaías, eu posso ler do capítulo 6 ao 12, e entender que aquele é um conjunto. Ou posso ler essas profecias contra as cidades aqui, contra os países, contra as nações, né? Que é um conjunto. Então aí você começa a identificar, por exemplo, quando eu for ler as profecias contra as nações, eu já tenho que tentar entender quem era aquela nação, quem era aquele povo, o que aquele povo tinha feito. Daí eu volto aos livros da história, né? Vou tentar entender a história um pouquinho mais, para eu poder entender por que ele falou, por exemplo, aqui, capítulo 17, contra Damasco, contra Efraim. Quem sabe quem era a nação que está sendo representada pela cidade de Damasco? Alguém tem ideia? Qual era o povo que estava sendo representado? Os sírios. Muito bem. A capital da Síria é Damasco, até os dias de hoje, né? Então lembra o nosso mapinha, gente? Lembra do nosso mapa, né? Vocês lembram, vocês são demais. Aqui está Israel, certo? E aqui assim, ó, nós temos Damasco, a Síria, capital, Damasco. E aqui nós temos o reino de Israel, lembra? Israel, também conhecido como Efraim. E aqui nós temos Judá. E por que existe uma profecia contra esses dois povos? Primeiro, essa aqui também era parte dos filhos de Deus. O objetivo disso daqui é você vai ver, quando você ler o livro dos reis, aí você vai no rodapé, identifica onde é que aquela história está registrada, aquele mesmo processo. Você vai perceber que houve uma aliança desses dois povos para lutar contra Judá. Os dois reis, Peca e Rezim, se juntaram para lutar contra Judá. Então, todos aqueles que se voltaram, você vai ver essas nações, todas aquelas nações que se voltaram contra o povo de Deus, elas têm pronunciado contra elas essas palavras de ai, né, de maldição. Tá? Gente, esse é só um começo. Depois que você leu, chegou a algumas conclusões dos textos, vale a pena você comparar com os comentários que você encontrará nas Bíblias. Agora, você quer ir um pouco além. Puxa, eu quero investir mais na minha vida com Deus, quero investir mais no meu conhecimento bíblico. A minha recomendação, compre comentários bíblicos. Um comentário mais sucinto, né? É da editora Mundo Cristão. Esse aqui é antiquíssimo no Brasil, é um dos primeiros comentários bíblicos assim completos em português. Ainda é vendido hoje, novas edições. Esse aqui é um dos livros mais robustos desta série de comentários. A maioria é tudo bem fininho, facinho de você ter, de ler. E você verá, por exemplo, vamos pegar um texto aí, escolhe aí um versículo de Isaías, lê pra gente, qualquer parte de Isaías. 53:6, né? 53:6, lê o versículo. Esses comentários nem sempre são completos, versículo por versículo. A maioria... Todos nós andávamos desgarrados por ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Então eu vou ler aqui o comentário. Um quadro mais preciso da situação vivencial do povo agora é pintado mediante a imagem de ovelhas desviadas. Aí ele vai dizer o que ele acha. Esta figura também, por um lado, retrata a miséria de Israel, por outro lado é uma descrição do seu pecado, como se torna claro mediante a declaração que se segue imediatamente, de que caiu sobre ele. O povo se havia desviado dos caminhos do Senhor, aí ele indica a passagem de 63:17 e outras passagens. Perderam o caminho, vagueiam desesperançadas como presa potencial dos predadores que as espreitam. E também o laço de unidade é quebrado. Lembra que eu falei da unidade do povo que era importante?
O rebanho se dispersa em todas as direções, cada um se desviava pelo caminho. Aí ele vai comentando as expressões. Veja, isso aqui é um recurso muito bom, ajuda bastante. Principalmente quando você chega numa passagem e fala, meu Deus, que história é essa? Perdi. O que é isso, né? Como diz mineiro, dom com vim procovô. Não cotou. Oi. O que dizer sobre o 20, 11 e 12? Capítulo 20. Vamos ver se tem esse versículo. Nem todos esses comentários, às vezes não tem todos os versículos. Mas esse aqui é 20, 11 e 12. 11 e 12. Estou no 21, peraí. Não tem. É, aqui não diz, aqui vai até o 6. Isaías? Não, vai ser o Isso é 21, né? 21. Ah, bom. Desculpa, eu não vi o 21 antes. Dumá deve significar Edom aqui, visto que é este o povo que habitava no Monte Seir. Se este nome é usado mais frequentemente com este objetivo, não sabemos. O nome Dumá, de fato, ocorre a Lures, como nome próprio, mas também, além de ser o nome de uma cidade na região montanhosa de Judá, Josué 15, 22, como designação de uma tribo ismaelita, sua localização em Gênesis 25, 14 e 18. Esta Dumá Arábia fica a leste do Monte Seir. Então ele está dizendo o que é, né, quem é, deixa eu ver o que mais. Um fator que para isso contribuiu pode ser que o hebraico existe a palavra Dumá, que significa silêncio. Gente, realmente esse versículo aqui diz que Dumá seria um oásis em Edom. Um oásis em Edom. Veio uma palavra para o profeta do Monte Seir, lugar da habitação de Edom, o fato de que esta se entende literalmente é evidente da conclusão. Tem várias coisas aqui. O que você quer saber exatamente? Não, eu leria esse versículo e também não entenderia essa profecia. Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Confuso, talvez ajuda. Veja, é que aí você também está pegando um versículo só. A versão. Eu só perguntei os dois. Vale a pena você pegar aí todo o contexto dessa profecia contra Dumá, tentar entender a história de Edom, tá bom? O comentário vai te ajudar. Um comentário desse, como vocês perceberam, ele traz outras referências, ele faz aqueles links, quem é quem. Isso ajuda muito no entendimento. Tá legal? Eu preciso ler a Bíblia e entender logo de cara? Não. Eu vou entender aos poucos. Eu vou aprendendo, gente. Bíblia é para se aprendendo, tá? A Dina falou assim, você já leu esses livros? Não, isso é um livro de consulta. É um livro para isso. Estou estudando um versículo e acabou que eu cheguei lá no 21, 11 e 12. Deixa eu ver o que o cara diz aqui sobre isso. Será que esse aqui comenta? 21, 11 e 12? Deve comentar, né? Tem tanta coisa escrita aqui. Comenta. Inclusive ele tem aqui até uma profecia. Uma profecia não, uma poesia sobre Dumá, sobre a Arábia. Quanto falta para terminar a noite? É o grito de alguém que está mal ou insone e para quem a noite parece interminável. A repetição da frase grifa o sentimento de quem indaga por essa interminabilidade. Os minutos se arrastam, da mesma forma para aqueles cujo destino pende na balança, estando a lutar em outro campo de batalha. Eles perguntam ao guarda de Judá se ele pode divisar se a noite está quase no fim para eles, se a noite já está amanhecendo. Em outras palavras, possivelmente, eu não li esse texto agora, né? Ele está fazendo a referência ao fato de que parece que Deus demora a chegar e alguém está angustiado pela chegada do amanhecer. E vai ao guarda e pergunta, e aí, a noite já vai acabar? Igual o burro de Shrek, já estava chegando. Já chegou? Né? E eu acho que ele está enfatizando isso. Vale a pena estudar, Osés, fazer um sermão nesses dois versículos. Tá bom? Irmãos, assim,
quero estimulá-los a pegar um livro bíblico, não precisa ser o de Isaías, estimulá-los a pegar uma profecia, fazer um texto, fazer um material de vocês. Uma boa dica, Obadias. Josué, pastor. Josué por causa da... Eu vou dedicar minha vida estudando a um livro da Bíblia, eu vou estudar um versículo por ano. Judá. Judas? Judas, 25 anos. Estudando Judas. Um versículo por ano pode ser proveitoso. Eu acho que você vai conseguir encontrar muita coisa, mas acho que você vai passar uma parte, vai perder boa parte nas mesmas coisas. Ó, pega um livro da Bíblia, pode ser Judas, pode ser uma profecia. Eu prefiro que vocês peguem livros que vocês nunca pegaram para estudar. Porque, vou ler o Evangelho de João. Vocês já leram o Evangelho de João tantas vezes, né? Vocês já perderam a conta. Obadias, Sofonias, Naum. Né? Oi? Os menores, a gente quase não estuda. Estuda. Então pegue esses livros. Faça um investimento. Se você puder, faça um investimento. Compre uma Bíblia de estudos. Onde eu posso encontrar uma Bíblia de estudos? Na internet. Diga lá, Bíblia de estudos. Minha recomendação, Bíblia de Genebra. Eu quero ter uma Bíblia, eu quero ter certeza de que eu vou comprar uma Bíblia boa, que não vai ter comentário ruim. Não existe dessas Bíblias comentadas, nenhuma que seja perfeita, nem a de Genebra. Tem comentário que não é legal. Mas essa é uma boa dica. Tá? A Bíblia de Genebra com uma facilidade, ela é produzida pela nossa igreja, você pode comprar na Casa Editora Presbiteriana, pode comprar pela internet. Tá? Mas olha, eu quero uma NBI comentada da Editora Bíblia. Entra no site, eles mandam em casa. Uma Bíblia dessa está custando em média uns R$50. Faça um investimento. Tenha no mínimo uma fonte de consulta. Se você conseguir, compre aos poucos, ó. Compre aos poucos. Um livrinho por mês. Vai tendo na sua casa. Você vai estudar, por exemplo, eu esse ano vou pregar no profeta Jeremias, eu falei para vocês, né? Eu não tenho grana para comprar a coleção completa. O que eu faço? À medida que eu vou pregar, compro o livro. À medida que você for estudar, compre o comentário. Eu vou gastar aqui 3 meses estudando Obadias. Compre o comentário de Obadias. Eu sei que ela vai ficar pequena. Hã? Vai, né? Eu sei que ela vai ficar pequena. A gente aumenta. Circular, pessoa circulante. Por que é importante? Né? Por que é importante? Seria interessante na igreja a gente ter uma biblioteca. Mas aqui a gente não está fazendo esse investimento por 2 motivos. Primeiro, nós não sabemos cuidar das coisas que nós temos na igreja. Então, pôr livro aí é pedir para eles irem embora, ganhar asas igual o Red Bull. Né? Segundo o seguinte, os crentes não têm hábito. Então você tem os livros aí, se a gente tiver conjunto de comentários, investe aí R$1.500, R$2.000 no conjunto de comentários do Velho Testamento, ninguém vai consultar. Mas se a gente tivesse um espaço de leitura, de consulta, e vocês tivessem esse interesse, aliás, se alguém tiver interesse em cuidar da nossa biblioteca, pode me procurar. Nós precisamos de alguém. Já não tem? A biblioteca está parada. Nós precisamos de alguém que queira nos ajudar a cuidar da nossa biblioteca. Quem sabe a gente consegue, nas novas arrumações nossas, mudar também o nosso... Pastor, eu me prontifico a cuidar da biblioteca. Eu não tenho tempo, por exemplo, para comprar material para ser vendido na livraria, que foi a minha maior dificuldade. Deve ser separado isso. Agora, quanto a cuidar, recuperar os livros, restaurar, cuidar das folhas, tirar os fungos, encadernar de novo, eu me prontifico a fazer tudo isso, desde que tenha um espaço. Porque tem livro ali que realmente não tem condições de abrir. Mas são livros que também dá dó de jogar fora. Então, nesse caso, uma boa limpeza. O que eu preciso é que, além disso, tá ótimo. é que a gente tenha uma mentalidade diferente. São livros para consulta. Se a gente comprar e eles ficarem aí as traças, não vai adiantar também, né?
Então é isso aí, irmãos. Eu agradeço a disponibilidade de vocês. Ao Marcos, que está nos visitando. Não sei se veio alguma outra Eu já até aula. botei o nome dele na pasta, já veio, já. Monta uma salinha. É a terceira aula, né, As Marcos? mesinhas. Também a gente não deixa você falar, mais né? fácil, até para o pastor, para a pessoa que Tá, então assim, e o que vocês precisarem de mim? Eu vou deixar dar 2 minutos ali pro irmão. O que vocês precisarem de mim. Olha, pastor, encontrei na internet esse comentário. Passa para mim. Eu falo para você se ele, qual o tipo de comentário. Isso é bom, isso é bom. Né? Eu recomendo a vocês comprarem da nossa editora, porque teoricamente já está filtrado. Mas há outras editoras muito boas e eu posso ajudá-los nesse sentido. Né? E eu queria insistir com vocês para estudarem a palavra do Senhor. Estudar, tá? Nós estamos terminando uma série de estudos sobre o Velho Testamento, aquela corrida de 100 metros. Uma corrida de 100 metros mesmo. Tá? E nós vamos começar estudos sobre o Novo Testamento. A próxima aula será da Márcia. E depois nós vamos começar o Novo Testamento, também uma corrida de 100 metros no Novo Testamento. É. Mário. Vamos fazer as divisões do livro de Josué. Infelizmente, a maioria